ao inferno pode ser renovado, transformado, convertido e passa a ter um relacionamento com Deus. Mas olha que interessante, além de Deus ser misericordioso, Deus também é soberano. Soberano. A soberania é um ponto central da nossa teologia. Nós somos calvinistas e quando você lê as Institutas de João Calvino, os comentários que ele escreveu sobre os textos bíblicos, quando você lê as pregações dele, o que transborda do texto, o que transborda daquilo que ele falava e pensava, Deus é soberano. Isso significa o seguinte, que toda a história humana está no controle dele, inclusive a minha vida e a sua vida. Mas esse texto revela a soberania de Deus em detalhes bem específicos, né? Deus diz o que o profeta deve falar. Deus diz aonde o profeta deve falar. Quando o profeta decide não cumprir isso, Deus envia uma tempestade. Quando Deus envia a tempestade, ele usa ímpios para colocar o profeta de novo na missão que ele deveria cumprir. E quando tudo isso está acontecendo, Deus envia um grande peixe. Olha só os elementos. Deus é soberano sobre aquilo que nós falamos ou pensamos. De tal forma que nós só deveríamos falar aquilo que Deus nos autoriza a falar. Vocês lembram aquele texto que Paulo fala? Da sua boca não saia nenhuma palavra torta. Deus está preocupado em soberanamente nos orientar naquilo que nós falamos. Jesus também fala sobre isso. No momento oportuno, o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca e vocês falarão aquilo que vocês precisam falar. Deus também é soberano sobre a natureza. Natureza. Ele envia um grande peixe, ele envia a tempestade. Quando Jonas cai na água, a tempestade cessa. Quando chega no porto, onde Jonas precisa pregar, isso é capítulo 2, capítulo 3, tá, de Jonas. Mas quando chega no local onde ele precisa trazer a mensagem, o grande peixe vai lá, abre a boca e Jonas sai. Deus é soberano. Deus é soberano. Ele faz, ele age, ele opera da forma que ele quer. E não sou eu e nem você que controlamos Deus. Não caia naquela furada assim, eu determino sobre a tua vida. Não caia nisso. Deus continua sendo soberano. Mas tem mais um ponto. Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor e... Eu sei que vocês sabem, gente. Por que vocês estão com vergonha? Vocês conhecem. A Bíblia toda transpira, exala o amor de Deus. O amor de Deus é revelado. E é revelado para quem? Para pecadores. O amor de Deus é revelado para pecadores. E é interessante, né? Paulo vai dizer isso em outras palavras. Na onde abundou o pecado, superabundou a... O que é isso? Se não é o amor de Deus? Agora, há um reducionismo do que significa amor. Amor não significa que Deus está salvando todo mundo à torta e à direita por aí. Amor não significa que Deus está concordando com o seu pecado. Amor não significa que você não deva falar a verdade para as pessoas. Nós não podemos reduzir o amor de Deus às categorias humanas. Porque o nosso amor humano é mais ou menos assim, eu não posso falar a verdade para a pessoa porque ela vai ficar dodóizinha. Eu não posso também reduzir o amor a dizer assim, se Deus é amor, então ele vai salvar toda a humanidade. A Bíblia é clara em categorizar céu e inferno. 2 caminhos. O caminho largo, que leva para a perdição, e o caminho estreito, que leva para a vida eterna. Também fala de 2 entradas. A porta larga e a porta estreita. O amor de Deus, ele existe, mas o amor de Deus é condicionado à soberania dele. Ele faz, ele age, ele opera da forma que ele bem entende, da forma que ele bem quer.
É interessante, tem um texto no Antigo Testamento que Deus diz assim: terei misericórdia de quem eu quero ter, e amarei quem eu quiser amar. Malaquias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. No que tendes me amado, vocês dizem. Daí Deus diz: não era Jacó e Esaú gêmeos? Porém, amei a Jacó e odiei a Esaú. Deus é amor? Claro que é. Mas essa não é toda a mensagem. Essa mensagem vai além. Mas tem mais um ponto interessante. Deus não tem limites. E não tem limites tanto na verticalidade quanto na horizontalidade. Deixa eu explicar melhor isso. Na verticalidade diz respeito ao poder dele. O poder dele não tem limites. Ele fez céus e terra. Ele fez eu e você. E nenhum de nós somos iguais uns aos outros. Eu tenho um irmão gêmeo, mas temos diferenças. Você tem seus irmãos. Podem ser parecidos, mas não são iguais. Há diferença. Há diferença. Então, Deus tem todo o poder e o poder dele é ilimitado. Mas também Deus não tem limites na horizontalidade. No mundo antigo, e isso transcende ao Novo Testamento também, existia uma crença de que existiam deuses territoriais. Deuses territoriais. E que cada região tinha o seu próprio Deus. Quando Deus manda Jonas para Nínive, ele está rompendo esses limites de falsos deuses por aí. Ele está dizendo o seguinte: toda a terra é minha. Ele está dizendo: só há um Deus e eu que estou no controle. Ele está dizendo: esses deuses aí são deuses inventados por homens, mas eu sou o Deus verdadeiro. Era isso que Deus estava falando. Portanto, não há limites para Deus. Deus pode agir aqui no Ocidente, mas também no Oriente. Oriente é para lá, né? Para trás. Deus pode agir no Brasil e pode agir em Moçambique, na China, na Coreia do Norte. E Deus quer agir lá e está agindo lá também. Também. As maiores igrejas do mundo estão concentradas em 3 países: Coreia do Sul, Indonésia e Índia. A Índia é um dos países mais pagãos do mundo. É um dos países que tem a maior quantidade de deuses que há na história. E Deus está agindo lá. E a maior igreja do mundo está na Índia. Está na Índia. Por quê? Porque Deus não tem limites. Deus não tem limites. Ele está agindo por aí. Mas esse Deus quer usar a mim e a você. Então eu tenho 5 coisas para falar para mim e para você. E eu prometo que eu vou falar elas rapidinho. Mais 5 minutos eu encerro, tá bom? Primeiro delas: não fuja da missão. Não fuja da missão. Eu lembro a primeira vez que eu assisti Tropa de Elite. Eu assisti a primeira vez Tropa de Elite foi com o Felipe. Não sei se o Felipe vai lembrar disso, né? Mas alguns filmes têm algumas frases que nos marcam, né? E a frase missão dada é missão cumprida foi uma delas. E é desse filme. Nós devemos ter essa proatividade. Deus falar e nós respondermos. Deus nos orientar naquilo que nós devemos fazer e nós fazemos exatamente aquilo que Ele nos manda fazer. Nem mais nem menos. Deus chamou, a gente vai. Deus chamou, a gente cumpre. Deus chamou, estamos indo. Agora a pergunta: como eu sei que Deus falou comigo? Como eu sei que Deus está me orientando para isso? Eu quero te dizer alguns detalhes. Primeiro, a Bíblia. A Bíblia te mostra isso. A Bíblia te orienta nesse sentido. Vocês sabiam que o pastor Antônio se tornou pastor? Um dos textos foi Jonas? Foi um dos textos do chamado de Deus sobre a vida dele? Jonas capítulo 4. Foi um dos textos.
ele estava em oração e estava entendendo que ele precisava de uma palavra que fosse nos profetas menores, não fosse nos evangelhos, não fosse nas cartas, não fosse em salmos, fosse nos profetas, em especial profetas menores. E ele começou a ler, e ele chegou em Jonas, e Jonas foi um dos textos que Deus usou para falar o coração dele. O outro texto é se Deus tem te incomodado tanto, você para estar em comunhão, para estar juntos, para servir. Outra forma é o quanto que a igreja já tem observado isso na sua vida. E a igreja observa, viu? A igreja observa. Você começa a levar uma cadeira aqui, a projetar algumas coisas ali, a fazer um macarrão, a assar uma carninha. A igreja começa a ver o tanto que você está empenhado na obra. E começa a perceber tudo isso. Então são formas que Deus vai falando ao nosso coração. E algumas pessoas ouvem a voz de Deus, viu? Deus continua falando. Segundo, ao mesmo tempo que é importante você não fugir da missão, também é importante você não fugir de Deus. Eu gosto muito de Jonas 1, porque Jonas 1 mostra os marinheiros orando a Deus. Vocês repararam? Os marinheiros oram, os marinheiros fazem sacrifício, os marinheiros assumem um voto com Deus. E Jonas? Jonas não. Jonas não ora, Jonas não faz sacrifício, Jonas não assume um voto com Deus. Jonas foge de Deus. Assim como ele fugia da missão, ele foge de Deus. E é interessante como a nossa sociedade colabora para formar meios, mecanismos para fugirmos de Deus. Trabalho, estudo, Netflix, Amazon Prime, YouTube, Facebook, Twitter, cinema, futebol. E é interessante como nós temos tempo para todas essas coisas, mas não temos tempo para Deus. É interessante como nós abrimos o nosso coração para todas essas coisas. E abrimos mesmo. Você já percebeu como você se envolve com uma série? Tem algumas séries que eu assisto e daqui a pouco eu estou pesquisando sobre o ator. Estou pesquisando se tem sequência do filme. E por aí vai. Você se envolve com essas coisas e essas coisas têm o poder de tirar o nosso tempo. Ou melhor, essas coisas têm poder de nos tirar da presença de Deus. E para Deus parece que nós sempre estamos cansados. E para estar na igreja parece que a gente sempre precisa dormir um pouquinho mais. Essa semana eu fui jantar lá na casa do Ari e da Renata. Pode convidar para a próxima semana que a gente aceita. E estava conversando com a Renata e falando assim, tocamos no assunto, algumas desculpas das pessoas. No domingo eu quero dormir um pouco mais. Verdade, legal. Daí eu comecei a pesquisar. Que horas que você acorda durante a semana? 6 horas, 5h30. Daí eu falei assim, a escola dominical é que horas? 9h30. Daí eu falei, pronto, dormiu até as 8, você dormiu 2 horas a mais, descansou 2 horas a mais, dá para estar na escola dominical. Pronto. Mas às vezes nós queremos um pouquinho além, né? Um pouquinho além. Um pouquinho além. Eu não gosto dessa expressão, mas algumas pessoas falam assim, você precisa pagar o preço. O preço verdadeiramente foi pago por Jesus. Mas é interessante como nós queremos viver um evangelho light, né? O que é um evangelho light? Eu estou salvo, glória a Deus, mas eu não estou me importando com a igreja, não estou me importando com orar, não estou me importando com a missão. Nós temos que fugir um pouquinho disso. Fugir um pouquinho disso. Terceiro, Deus está no controle. Pode estar um caos a sua vida. A vida de Jonas estava um caos, imagina. Ele estava fugindo, ele entra num barco de pessoas que ele não conhecia, vem uma tempestade, ele é jogado no mar, daí vem o peixe, ele está dentro do grande peixe, ele é vomitado na praia, e no próximo domingo eu vou falar das consequências, próximo sábado, eu vou falar daquilo que afeta Jonas isso.
Que às vezes nós pensamos, o peixe engoliu, ele foi vomitado e não aconteceu nada com ele. Claro que acontece. Tem detalhes no texto que às vezes nós não percebemos. Mas a vida dele estava assim. Ele poderia estar pensando, Deus não está mais no controle. Pelo contrário, Deus, nesse momento, estava no controle. Deus não perdeu a direção. Deus não perdeu o tato. Deus não perdeu o time. Deus não perdeu o jeito. Ele continua controlando, dirigindo, direcionando as nossas vidas de maneira excepcional. Mesmo que frustrações venham diante de nós, mesmo que lutas venham diante de nós, mesmo que o choro venha diante de nós, Ele continua no controle. Lembra, nós falamos que Ele é um Deus de amor? Ele está conduzindo a sua vida. Ele está conduzindo a sua história. Lembra o que a Escritura nos ensina? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É interessante que Jesus diz assim, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é isso? Deus está no controle. No contexto desse texto, você tem Jesus falando assim, olhem os lírios do campo, eles não tecem, mas nem Salomão em toda a sua glória vestiu como qualquer um deles. Deus está no controle. Deus está no controle. Quarto, eu e você somos chamados para romper barreiras. Romper barreiras. Era isso que Deus estava chamando Jonas. Jonas estava sendo chamado para romper a barreira da falta do perdão, a barreira do nacionalismo. Para ele era mais importante Israel do que aquele povo. Para ele era mais importante as dores dele do que o perdão. Jonas também estava sendo chamado para romper a barreira do egoísmo, que ele estava pensando só nele, não estava pensando nos outros. E Deus está nos chamando para romper barreiras, talvez não essas, mas outras na nossa vida. A barreira da vergonha, a barreira da timidez, a barreira do complexo de inferioridade. Deus está nos chamando para romper, para ir além. E sem querer ser muito autoajuda, mas só um pouquinho, viu, Felipe? Só um pouquinho. Eu quero te dizer que Deus está te chamando para isso. Exatamente isso. E Ele te ajuda a isso. Romper essas limitações, romper essas barreiras, ir além, dar um outro passo, andar a segunda milha, comer 1 quilo de sal com alguém. Tudo isso é romper limites, romper barreiras. E é bíblico, viu, Gabriel? Está lá em Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte. Tá? Deus nos chama exatamente para isso. A romper barreiras do amor, a romper barreiras do nosso próprio egoísmo, a romper barreiras da nossa individualidade, a romper barreiras do nosso narcisismo. Eu e a Josi assistimos um filme, não lembro se foi essa semana, se foi semana passada, After, alguma coisa assim. Nós assistimos esse filme, e daí é um casal que está começando a ter um relacionamento, daí a menina pergunta para ele assim, o que você mais ama nesse mundo? Daí o rapaz vira para ela e diz assim, o que eu mais amo no mundo sou eu mesmo. Narcisismo puro. Deus nos chama e nos habilita para romper isso, para ir além disso. Deus está te chamando para exatamente isso. Você pensa que você não é capaz, que você não vai conseguir pregar, que você não vai conseguir ministrar o louvor, que você não vai conseguir tocar, que você não vai conseguir um bom emprego, que você não vai conseguir uma faculdade. Deus está te chamando para romper esses limites. Mas além desses limites, Deus está te chamando para você ser um agente dele no reino dos céus. Quinto e último, e eu vou encerrar com isso, porque eu já passei 5 minutos do que eu falei que ia passar. Então, vou encerrar com isso. O amor de Deus é para todos. Nós não somos donos do amor de Deus. Nós não controlamos Deus.
Nós não podemos dizer para Deus assim: ama essa pessoa aqui porque ela é gente boa, Deus, mas não ama aquela lá porque é corintiana. Nós não controlamos esse amor. Ele ama. Ele ama. O amor de Deus é para todos. Quando alguém diferente de você adentrar aqui, ame essa pessoa. Ame essa pessoa. Quando alguém que você não gosta na sociedade adentrar aqui, ame essa pessoa. Ame ela. Porque o amor de Deus também é para aquela pessoa. Ame. Então, ame de maneira incondicional. Porque Deus nos amou de maneira incondicional. Amém? Vamos orar? Otávio, ora pra gente, Otávio.